E aí, revenda, se você chegou nesse vídeo, você está querendo saber tudo sobre painel pós-pago. Às vezes você é um veterano, às vezes é um iniciante, ou está ali no meio termo, não tem tanto tempo de mercado, também não começou tão cedo, está ali no intermediário e quer extrair o máximo de informações sobre o pós-pago, se isso vale a pena, né? Tem muita gente que comenta. E eu queria te dizer que isso é um debate absurdo. É por isso que a gente vai fazer um tema específico falando só sobre o pós-pago. Esse vídeo talvez não fique pequeno, porque eu vou pincelar tudo, opiniões. Eu não vou dar opinião somente própria, entendeu? Eu tenho minhas opiniões, mas aqui eu vou fazer levantamentos de coisas que acontecem com várias pessoas por aí. Então, cabe a você decidir, não por opinião minha, mas o que é relevante para você. Eu me chamo Pedrinho Albuquerque, sou do grupo Premier Wolf. O nosso site deve estar aparecendo aí na tela para você e lá tem várias informações como essas. Tem o curso de revenda, né, que é um manual do Revenda IPTV. Enfim, você pode dar uma olhada lá e buscar várias informações. Entrando no canal tem a playlist lá, que também é onde que você vai achar todas as informações que você precisa. Bom, então vamos começar. A diferença entre o pré-pago e o pós-pago. A diferença entre eles, só para começar, que isso é o básico do básico, mas tem gente que não sabe, é que o pré é da mesma forma que você pega um chip de celular. Você vai ali na operadora e fala, eu quero um pré-pago. O pré-pago é o quê? Se você quiser, você vai lá, bota 10, um crédito no seu celular de R$20, R$10, e se você não quiser colocar mais, você não coloca. Porém, se ficar muito tempo inativo no celular, pode ter o acesso rompido, mas até romper o seu acesso ali por inatividade, demora. Tem servidores que faz a remoção por inatividade? Tem, mas é difícil no caso do pré, tá? E no caso do pós-pago, é igual também a uma linha de celular. Se por acaso você ficar ali inadimplente durante o período, no celular acontece de ir para o segundo mês no vermelho, mas pode ter o acesso ali da linha cortada, né? A internet do celular cortada, enfim. Já nesse ramo que a gente está comentando aqui, que é a revenda, é um pouquinho diferente, um pouquinho entre aspas, mas o conceito é igual do pós-pago do celular. Se por acaso não houver a verba no final do mês para você arcar com o custo ali do pós, vai ter o corte do sinal para todos. Tipo, eu tenho 100 pessoas ali na minha base, todos vão receber aquele corte, pum, até alguém efetuar o pagamento, tá? E eu vou explicar que, tipo assim, não é somente você ter um controle financeiro para você manter ali 100% estável. Mas a gente vai abordando, a gente vai conversando sobre isso. Tem muita gente que tem medo de investir no sistema pré-pago e o revendedor, o master, né, sumir ou o serviço sair do ar. Mas por que esse medo? Porque isso pode acontecer dos dois lados, na verdade. Porém, o real do medo é que a pessoa investiu o dinheiro antes. Tipo assim, como acontece no celular. Para você ter o crédito, você precisa pagar antes, depois você recebe. Não pode não. Primeiro você tem o acesso e depois você arca com o custo. Porém, no pós, se você não arcar com o custo, corte. No outro você já pagou. Então, se mais para frente você não arcar com o custo, não tem problema. Você só não vai conseguir botar mais gente para dentro. Mas vai ficar ativo. Entendeu? Essa é uma grande diferença aí. Porém, tem um lance que eu acabei de falar, que é o medo. Então tem aquelas pessoas que tem aquele pensamento, tá doido? Eu vou lá, compro X quantidade agora, vou dar um exemplo de valor. Exemplo, não é um valor padrão, mas vou botar aqui na casa dos 100, vou botar 100. Eu ia falar 150, mas vou botar 100. Então o rapaz está começando ali agora, ele teve que investir 100 para ele começar. E ele ficou com medo em seguida dele pagar, ele não conseguir botar essa quantidade de pessoas para dentro e perder boa parte daquele 100 que ele investiu. Tem muita gente que tem esse pensamento aí e acaba entrando pro pós. Desculpa o barulho de caminhão, as coisas que eu tô gravando em ambiente aberto, tá? É um pouco ruim fazer isso, mas
é onde fica melhor para eu conversar com vocês, ambiente iluminado e tudo mais. Tem gente que tem esse medo, sim, de perder o valor. Se eu fosse dar agora a minha opinião, eu acho que se você está montando um negócio, se você monta uma empresa, como vou te dar um exemplo, você vai abrir uma loja de roupa. Primeiro você tem que alugar o ponto, investir no ponto, tá? Comprar as peças de roupa e depois começar a vender, sabendo que durante o mês você ainda vai ter custo de água, luz e outras coisas. Resumindo, você investe muito e não sabe se você ainda vai conseguir vender as roupas. Isso é montar um negócio. E agora, a pessoa está querendo montar um negócio na internet, mas ela está com medo de perder o primeiro investimentozinho. Para analisar, será que isso é válido, gente? Se você olhar para o contexto de montar um negócio, aí você vai falar, você está querendo comparar uma empresa, vou até fazer site, né, no negócio. Você está querendo comparar uma empresa com um negócio que é pirata, que é paralelo. Olha, se você parar para analisar, desde o momento, desculpa o barulho de cachorro também, tá? Ambiente aberto. Se você parar para analisar, você está investindo em um negócio. Então, é pirata, é não sei o que, é paralelo, mas é um negócio, pô. Então vai funcionar parecido como um negócio normal. Cabe a você ter a ciência de entender que quando você investe em algo, você corre risco. Ponto. Agora, você quer fazer investimentos sem correr risco, é complicado. Dá para fazer? Não dá, mas é difícil. E às vezes o que você acha que é o menor risco pode ser o maior risco, que é o que a gente vai comentar aqui ainda. Espero que você compreenda até o final o que eu vou dizer. Muitos vão para o pós-pago porque tem medo do pré cair. E ele não precisa pagar antes. Então essa é a base que eu acabei de explicar a vocês. Só que se você parar para analisar, um painel, se ele não tiver um bom equilíbrio financeiro, ele não arca com o custo. O custo é o quê? É o que a gente comentou no início. Eu acho que eu comentei em um outro vídeo sobre isso, né? Esse aqui, eu não sei se eu cheguei a abordar 100%. Mas enfim, eu vou falando tanta coisa, aí bate um esquecimento. Mas enfim, o custo seria baseado do servidor. O servidor. Ele pagar a fonte, que é o que fornece a imagem, o servidor, que é a hospedagem, que hospeda os clientes, entendeu? E não é barato, é valores surreais para uma pessoa comum, tá? Então, você já imagina que tem servidor que não tem uma fonte, tem 4, 5 fontes. Agora você imagina o servidor que tem 4, 5 fontes ou até mais, quanto que ele não investe, né? É um valor insano. Então, para o servidor ele ter essa tal qualidade, para o servidor ter essa tal qualidade, ele precisa fazer bons investimentos, ter bom equilíbrio, pagar suas contas em dia, tudo bonitinho, tal. Mas, se você pega um servidor, vamos dizer assim, pós, e ele depende dos clientes pagarem no próximo mês, saiba que o revendedor ele chegou ali e espetou o cliente para dentro. Mas às vezes ele se embolou financeiramente, não estou falando você que pretende entrar, eu estou falando de outros casos, outras pessoas, às vezes se embolou financeiramente, você se colocando na posição como servidor, tá? Esperando pagamentos de terceiros, e ele está esperando aquela pessoa pagar ali, mas aquela pessoa se embolou financeiramente, não conseguiu pagar, e você tem as suas contas para pagar. Então quando você espera um pagamento futuro, você está sofrendo um risco de não arcar com os custos. Da mesma forma, se o servidor ele não conseguir arcar com os custos, cai geral. Então daí vem aquele fato do servidor sair do ar. Então se você parar para analisar entre o pré e o pós, né, por tudo que eu estou abordando aqui, eu não estou dando opinião própria, eu estou fazendo um comparativo de levantamentos. Em comparativo, qual a probabilidade de um pré conseguir pagar, porque ele já recebeu tudo antes, e um pós conseguir arcar com os custos, porque ele ainda vai receber, ele espera receber tal valor. A probabilidade do pós conseguir é se ele tiver uma reserva financeira, tá?
sabendo que se esse custo não conseguir ser pago esse mês, eu tenho pelo menos uma reserva que vai suprir a necessidade. Porém, essa reserva, se o servidor começar tomando baques e baques lá na frente, essa reserva pode esgotar. Mas eu acredito que quando se trata de reserva, pode acontecer com os dois, pré e pós. Mas em questão de probabilidade, servidor pós corre mais risco. Tá entendendo até aí? Vamos continuar pincelando. Agora vamos colocar, se coloca como um master. Vamos dizer que você não é só cliente final, o consumidor. Você é o que repassa para outros revendedores. Master. Se coloca no lugar dessa pessoa. Já pensou? Você master, você acaba dependendo de outras pessoas que estão abaixo de você, entendeu? Vamos dizer que você tem aí 10 revendedores abaixo, tá? E cada revendedor colocou 100 clientes para dentro. Então, ao todo, temos 1000 clientes só ali embaixo. E eu também tenho 1000 clientes. Então, eu arco com o meu custo. Mas ali embaixo, vamos dizer que aqueles revendedores ali abaixo, eles só tenham 8 que conseguiu arcar com custo. Aí, 2 daqueles ali que colocaram 200 clientes para dentro, né, no caso, cada um botou 100, um total de 200. 2. Então, 2 desses não conseguiram arcar. Aí contou a história triste. Fulano desceu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, infelizmente não deu e pá. O que acontece? Se ele não consegue pagar o custo, corta o sinal de todo mundo, certo? Mas, lembre-se, o master, ele está acima. Desde o momento que ele tem 1000 usuários e abaixo dele tem mais 1000, e 200 ali não conseguiu pagar, esse custo, se o revendedor abaixo não conseguiu pagar, quem você acha que vai ter que pagar? O master, né? Na grande maioria das vezes é o master que paga. Então, o que o master tem que fazer? Ou ele vai ter que remover para tirar esse custo, ou ele vai ter que arcar pelo menos durante um mês ali, 200 pessoas a mais, para depois ele acabar removendo. Porque na contagem final do servidor, diz que na grade dele e abaixo dele, conta 2.000 usuários. Então ele, no final de tudo, ele tem que arcar com os 2.000 usuários, mesmo que falte 200. Agora, pare e pensa comigo. Esse é o master, não tem reserva financeira para imprevistos. O que vai acontecer? Às vezes você está fazendo tudo bonitinho, fazendo sua reserva, fazendo tudo lindo, muito bonito, e o seu master vai lá, se embola, conta aquela história triste, cai você e os outros 8 que pagaram. Entendeu? Cai o master e todos os outros ali. Na verdade, cai geral, até que o master ele acerte. Então, às vezes, o problema do pós não é nem por você fazer o bom gerenciamento. Às vezes é a pessoa de cima. Se ela não fizer um bom gerenciamento, vai todo mundo para a vala. Então, o pós, se você tem esse medo do pré, eu acho que você tem que ter. Aí já é achismo meu. Eu acho que você tem que ter mais medo ainda do pós, porque o pós, se a galera não estiver trabalhando em harmonia, não estiver pagando tudo bonitinho ali, pode atingir uma galera grande, até mesmo quem não estava envolvido. Bom, eu expliquei mais ou menos isso aí para vocês, sobre o lance do master. E deixa eu ver o outro, porque eu sempre anoto umas coisas aqui para estar repassando para vocês. O grupo inteiro, desde o master até os abaixo dele, podem errar, que é o que eu acabei de falar. E eles afetam a todos que estão acima. Já comentei isso em outros vídeos, tá? E hoje vocês têm que focar em servidor que tem qualidade, tá? Então hoje, diferente do P2P ou ATT, tem alguns P2P até que tá tendo isso daí, mas as novas tecnologias como VPN, CDN, tem outros vídeos que eu falo só sobre isso, eu não vou ficar abordando até porque esse vídeo já tá grande, tá? Mas o mais importante ali está sendo a VPN, então servidores que tem já a VPN integrado, abraça, porque quando o cliente tem um problema com latência, travamentos e tal, você vai lá no servidor, ativa isso e isso dá um up na rede do cliente, ele consegue acessar normalmente e tira aqueles problemas todos, né? Mas, como a gente já abordou aqui, investimento, entendeu?
E agora eu vou te falar, eu nunca vi servidor pós com VPN. CDN talvez já até tenha, mas VPN eu nunca vi. Talvez você já tenha visto, pode comentar aqui, mas não cite nomes de painel, pelo amor de Deus. Até porque se eu ver aí, eu até tiro, porque é contra as regras. Tem outros vídeos falando sobre regras disso aqui, mas pelo amor de Deus, nomes de servidores aqui, não, certo? Então você tem que buscar servidores com fontes, VPN, CDN e etc, tá? Tem gente que está fazendo servidores novos, mas na intenção de enganar pessoas. Geralmente o servidor novo são aqueles servidores que tem Autobot. Autobot é aquele tipo assim, a pessoa vai lá no Google procurar um servidor e tal, aí vem aquela mensagem automática gerando um teste rápido, aí vem a fotinha, qual vezes é o seu controle, não sei o que, aí você vai lá ver aquilo numa velocidade absurda e você fala, cara, o bicho tem um robozinho que funciona aqui, que tal, eu acho que essa pessoa é recomendada para eu fechar com ela. Esses aí são que você tem que ter mais medo, porque servidor grande, eles não deixam fazer a API. A API é o que? É um aplicativo de terceiro se comunicando com o servidor, porque dá medo, né? Já é um ramo paralelo, não tem muitas coisas para poder se defender, né? Regras, leis e etc. Então, eles têm medo desse negócio de API. E servidor que se permite API, é sinal que ele está correndo um risco ali, certo? Mas, para não correr tanto risco, você imagina que é o quê? É um servidor de investimento baixo, entendeu? É um servidor que às vezes tem uma fonte, não tem VPN, não tem CDN, não tem nada. E é um servidor para atender esse tipo de público, que quer gerar teste em massa, resposta em massa, vem gente com força, mas a probabilidade do servidor cair é muito grande. Então, tome cuidado com servidores novos, principalmente que tem Autobot, que é atendimento automático. Geralmente os novos são os que têm essa opção aí de Autobot, tá? Então já fica a dica. Não estou querendo simplesmente falar mal de todos, tá? Eu não vou generalizar. Se você botar na ponta do lápis aí de 100%, 90% desses que tem Autobot, 10% aí salva e 90% não salva. Realmente servidor muito fraco. Então, para não generalizar, eu tiro uma margem de 10% aí, mas sabendo que a grande maioria vai te dar dor de cabeça, tá? Investir no pós-pago até ele cair por ter medo do pré-pago. Depois de tudo que vocês ouviram, vale a pena? Pensa aí comigo, vale a pena? Comparado ao pré, que você paga antes, mas você não depende de terceiros, e o pós, que você só paga depois, mas você depende de terceiros, e se você não tiver equilíbrio, você mesmo também não tiver equilíbrio, ou outra pessoa que você está dependente, né, master, né, ou acima do próprio master, né, tem aqui uma cadeia. Então, tem um master do master. Então, se essa galera não tiver equilíbrio, e aí? Será que vale a pena? Pensa comigo. Eu não estou te obrigando a você ter uma decisão por opinião minha, tô fazendo você pensar, tá? Tem muita gente que às vezes me pergunta, cara, a informação que você falou é só isso aqui? Tem mais alguma outra informação? Queria te avisar que existe um curso chamado o Manual do Revenda IPTV, aonde que você tem todas as informações, muito mais do que essa. Você lembra que eu falei aqui no vídeo sobre não falar nome de servidor? Isso é muito explicado lá, em vários temas abordados ali, você vai entender porque você não pode citar nome, não falar nome. Se eu fosse você, eu usava abreviações ou até mesmo uma letra inicial para simplificar o servidor que você quer falar, mas nome, nunca. Respeite sempre as políticas e regras das plataformas, beleza? O revendedor vamos falar sobre o revendedor de sucesso. O revendedor de sucesso, ele foca na qualidade das renovações e no índice de renovações, né, melhor dizendo. Então, o revendedor de sucesso, em primeiro lugar, ele vai querer um bom painel. Como eu falei com vocês sobre tecnologias, ele vai sempre querer estar atualizado. O bom revendedor, de preferência,
tem horário de entrada e de saída, pelo amor de Deus, cria essa regra. Se você ainda não tem, cria essa regra aí de ter um padrão. Por mais que você esteja aí no ramo paralelo ou pensando, mas crie regra, seja profissional, entendeu? Mostre que por mais que o ramo não seja, mas você é, certo? E quem é assim, quem tem esse diferencial, vai ser um revendedor de sucesso. Revendedor de sucesso, ele nunca olha para venda, não foca em vendas, tá? Sempre renovações. É muito mais fácil você fazer 100 renovações em um dia do que você conseguir fazer 100 vendas em um único dia, entendeu? Então tá aí a diferença. Vamos dizer assim, vamos dizer que o lucro seja 30 vezes 100 no dia de renovações, é 30 vezes 100. E daí 3 mil dia, né? Agora, será que você vai conseguir fazer 100 vendas num dia? Comparar a venda com a renovação é uma burrice. Então foque sempre na renovação. Aonde o revendedor tem o sucesso, a maestria, quando ele foca na renovação. A venda, ela faz parte do processo para atrair o público, mas não é aonde você deve focar, beleza? Ter somente um painel com qualidade prende os usuários? Não. Ter somente um painel que é focado em 100% de qualidade para prender o usuário é uma grande burrice. Você tem que focar em um servidor que seja bom, mas nunca dedicar sua vida em um único servidor. Você sempre tem que estar focando em ter aí em média 5. Eu, para te falar a verdade, eu uso uns 5, 6. Que tá ali, se eu for usar a lei de Pareto, eu tenho 3 que são muito bons para mim, mas tem uns menorzinhos abaixo ali que tá sempre atraindo alguma coisa. Nem sempre o melhor vai agradar todo mundo. Às vezes o segundo melhor agrada uma parcela de gente, às vezes o terceiro melhor agrada uma boa parcela de gente. Por quê? Às vezes um é focado em on-demand, outros é mais focado em transmissão ao vivo. Cada servidor tem seu foco. E aí? Depende também do foco do cliente, do que ele precisa. Então, sempre trabalhar com variedades vai fazer com que você se torne um revendedor de sucesso. Espero, de coração, ter ajudado com tantas informações. O vídeo ficou enorme, mas espero que tenha ajudado. Se você tem algum comentário a fazer sobre isso daqui, alguma opinião, isso, às vezes a sua opinião pode ajudar outras pessoas, então você pode estar comentando aqui, desde que você não fale nomes de servidores, ok? Então, tamo junto e foi. Eu tô aqui olhando aqui, pô, às vezes já tá aparecendo os vídeos aí na tela e você não clicou, pô, dá uma força aí, se inscreve no canal, curte o vídeo e continua acessando, dá uma olhada lá no curso, talvez você queira saber mais informações sobre IPTV e você precisa conhecer o manual do Revenda IPTV. Tamo junto e foi. Agora foi.